Gente, Piaget, epistemologia genética. Que nome, né, Márcia? Pô, epistemologia genética, né? A gente sabe que esse é o nome da teoria que Piaget construiu a partir das suas observações. A história de Piaget é sempre muito interessante. Ele com certeza tem grandes contribuições para a perspectiva do desenvolvimento, né, especialmente do desenvolvimento da cognição na área da psicologia, mas também, claro, na área da educação, né? Embora a pesquisa de Piaget não tenha sido feita inicialmente pensando em educação, posteriormente ela foi sempre muito utilizada. Até hoje nós recorremos à contribuição de Piaget para poder entender algumas coisas na esfera da cognição, na esfera da educação. Lógico que tem várias outras teorias que surgem a partir do que Piaget postula, mas ele foi assim um pioneiro para romper com aquela história que até então era muito presente, que era aquela história do behaviorismo, dos comportamentos observáveis, da manipulação e dos treinamentos, porque ele vai tentar entender exatamente como é que esse processo de aprendizagem, de conhecer, acontece. E uma das grandes questões da pesquisa piagetiana era saber como é que acontecia esse pensamento na criança. Por isso que a gente fala de epistemologia, que é aquela ciência do conhecimento, né? Genética, porque a gente vai olhar a gênese do processo, ou seja, o início desse processo, como é que ele acontece. E aí ele vai observar as crianças para poder obter algumas respostas. Se a gente quiser saber um pouquinho mais, a gente pode dizer que é uma teoria que busca explicar como é que o conhecimento é adquirido, como é que a gente adquire conhecimento e como é que a gente monta esse conhecimento na nossa cabeça, né? Como é que ele fica organizado na nossa cabeça. Porque ele vai considerar as questões dos processos mentais na aprendizagem, diferente do postulado behaviorista, que não entendia essa ideia, que não estava antenado ou ligado para essa história de mente. Então essa é a questão piagetiana, considerando que a aprendizagem se dá por um processo. Bom, ele vai tentar entender essa compreensão da formação e da construção do intelecto. Como é que essas questões ligadas à intelectualidade, ligadas à inteligência, têm reflexo, como é que elas se constroem nesse processo do desenvolvimento humano. Tem uma frase de Piaget que eu coloquei aqui para vocês que eu acho muito interessante quando ele vai falar sobre inteligência. E ele diz o seguinte, ó, inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer. Então, essa frase já nos dá muitas pistas do que ele entende por essa questão de inteligência, né? Antes dessa forma de observar a inteligência, né, como algo que você cria, como algo que você constrói frente a situações desafiadoras, que é aquele momento em que você não sabe o que fazer, a gente tinha muito aquela ideia do teste de QI, quociente de inteligência. Não que não tenha hoje, né, gente? Os testes de QI de vez em quando voltam, né? E o teste de QI trata a ideia da inteligência como algo que é inato do sujeito. Especialmente nessa época, a inteligência era entendida como algo inato. Você nasce inteligente ou não nasce inteligente. Ou então você não é inteligente porque o meio não te propiciou a possibilidade de lidar com aspectos inteligentes. Já Piaget vai dizer que inteligência também é um atributo construído, ou seja, há possibilidades de se construir as inteligências desde que a gente possa estar dentro desse cenário da necessidade de não saber o que fazer e de precisar construir saídas, de precisar construir novas alternativas, ou seja, de usar o que a gente tem para poder ampliar cada vez mais o nosso conhecimento. Isso é uma ideia bastante interessante que Piaget vai trazendo para a gente. E ele vai dizer o seguinte, eu esqueci de falar uma coisa, deixa eu retomar agora. Piaget, a primeira formação de Piaget foi em biologia, ele é um biólogo. Então ele vai trazer muito essa questão biológica para a discussão da inteligência, das aprendizagens. Depois é que ele vai se tornar um psicólogo, tá? Então ele vai dizer sempre alguma coisa em relação à construção do conhecimento que é muito importante. Olha o que ele diz. O conhecimento
não procede nem da experiência única dos objetos, tá? Daquela coisa de fora que vem lá, nem de uma programação inata pré-formada no sujeito. Então, não é nem inato, ele está dizendo aqui, não é nem inatismo, nem essa coisa do ambientalismo, tá? Mas de construções sucessivas, com elaborações constantes de estruturas novas. Então, ele está dizendo que essa questão do conhecimento, olha, são construções e construções que sucessivamente vão ajudando a moldar ou a construir isso que a gente vai chamando de cognição, a partir de novas estruturas. A gente vai entender bastante disso aqui ao longo da nossa aula de hoje, mas é importante que você veja que Piaget, como ele não está dentro da perspectiva do inatismo, porque ele já corta a ideia do inatismo aqui de cara, nem da ideia do comportamentalismo, do ambientalismo, Piaget vai falar muito da questão da interação, especialmente da interação da criança com o objeto de conhecimento. Essa interação foi a interação estudada por Piaget. Então, foi o objeto de pesquisa dele, foi esse sujeito epistêmico. Sujeito epistêmico é esse sujeito do conhecimento, né, que constrói o seu conhecimento na relação com esse objeto de conhecimento, como é que essa interação permite que, então, cada um construa o seu próprio conhecimento. Isso é, resumidamente, Piaget. Bom, e aí ele vai dizer o seguinte, ó, dentro dessa ideia da epistemologia genética, o processo evolutivo da filogenia humana, ou seja, filo vem da biologia, né? Olha como é que eu falo a questão da biologia, né? Significa espécie. Então ele está dizendo que existe um processo evolutivo da filogenia humana, tá? Que é essa evolução da humanidade, que é chamado de filogênese, tá? Se você quiser, anota aí do lado que essa filogenia humana é chamada de filogênese. Então, esse processo tem uma origem que é, biológica. Então, o desenvolvimento da espécie tem uma origem que é biológica. E isso a gente sabe que é, né? A nossa espécie tem marcos biológicos do desenvolvimento. Por exemplo, o bebezinho quando nasce, ele vai ter que ficar com a questão motora para ele é muito importante, então a primeira coisa que ele vai fortalecer aqui, a musculatura do pescoço para poder levantar a cabeça, depois ele fortalece um pouco as costas, aí ele roda, ele consegue girar no berço, assim sucessivamente até poder ficar em pé, andar e até correr. Então isso faz parte da espécie humana, então tem uma origem que é biológica. Mas essa origem biológica é ativada pela ação e pela interação do organismo com o meio ambiente físico e social que o rodeia. Então ele está dizendo o seguinte, embora a gente tenha essa ideia da filogênese, né, da espécie, é preciso que esse sujeito interaja com esse meio que o rodeia. Tem essa interação com esse meio físico e esse meio social que o rodeia. Bom, se eu pegar o bebê e alimentar o bebê, mas não estiver com o bebê, e ele não tiver contato, interagindo com ninguém, que ande, que engatinhe, que faça isso, será que ele vai fazer? É isso que Piaget está falando. Então a gente tem lá toda essa questão biológica que a gente vai trazer, mas ela precisa ser ativada pela interação desse sujeito com o meio social e o meio físico que está ao redor dele. Então ele foi olhar especialmente para esse desenvolvimento humano do nascimento até a idade adulta, que é o que a gente chama de ontogênese. Tá? Então a filogênese é o desenvolvimento da espécie e a ontogênese, vou botar aqui o nome, é esse processo de desenvolvimento de cada sujeito, que acontece ao longo da vida do sujeito. Dessa forma, ele não desconsidera o que é biológico, muito pelo contrário, ele vai sempre dizer da importância de uma maturação biológica para que essas aprendizagens possam acontecer. Então ele vai trazer sempre essa máxima de que para uma aprendizagem acontecer, a criança precisa ter um certo desenvolvimento para que a outra aprendizagem se suceda. É sempre nessa marca que a gente pensa a ideia piagetiana, tá? Porque foi o que ele trouxe para a gente como experiência. Deixa eu apagar aqui o quadro para a gente poder continuar a nossa aula. Bom,
No modelo do desenvolvimento humano de Piaget, a gente entende que essa conjuntura de relações interdependentes entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer são o grande ponto central. Já vinha conversando isso antes, nos outros slides com vocês, mas é justamente essa interação do sujeito conhecedor com o objeto a ser conhecido, ou a interação do sujeito com o objeto do conhecimento. Essa é a grande questão do desenvolvimento humano, a perspectiva das interações. Por isso que ele é um interacionista. Então ele vai dizer que esses fatores são muito complementares, tá? Eles se complementam. E também são complexos e intrincados, olha, errei a palavra aqui, que englobam um entrelaçamento de fatores que são complementares, tais como, faltou ali o A, tá? O processo de maturação do organismo, a experiência com os objetos, a vivência social e, sobretudo, a equilibração do organismo ao meio. Bom, então tá aqui. São questões importantes. Olha a primeira questão que ele coloca, processo de maturação do organismo. Sempre, como eu já havia dito, essa ideia da maturação do organismo é central, é vital para o processo de aprendizagem, de acordo com Piaget. Aí depois ele vai falar da experiência com os objetos, ou seja, dessa interação com os objetos, a vivência social, até porque esses objetos fazem parte dessa vivência social, mas ele vai falar da equilibração do organismo ao meio. Esse termo equilibração, do organismo ao meio, veja como é que ele vai usando expressões que são expressões muito próximas da biologia, já que ele vai trazendo para essa discussão alguns elementos que são da formação dele, da primeira formação dele em biólogo, mas ele vai trazendo isso para esse olhar da psique, de como é que essas situações estão interligadas. Então você gravou aí essa questão da maturação e agora a gente vai entender melhor o que é essa equilibração do organismo ao meio. Um minuto que eu vou beber uma aguinha, gente, porque... Eita! Pronto, só um golinho. Aí ele vai falando o seguinte, tá? Em termos de equilibração. Pensa na palavra equilibração. A gente não chamou de equilíbrio, chamamos de equilibra-ação. O que dá a ideia de alguma coisa que está em ação o tempo inteiro. Por que a gente chama de equilibração? Porque é o norte que o organismo almeja, mas que paradoxalmente nunca alcança, haja visto que no processo de interação podem ocorrer desajustes do meio ambiente que rompem com o estado de equilíbrio do organismo, eles sendo esforços para que a adaptação se restabeleça. Então vamos lá. Quando a gente está em contato no dia a dia, no nosso dia a dia, várias coisas vão acontecendo, vão se sucedendo, que nos trazem situações novas de aprendizagens. Às vezes a gente pensa a aprendizagem como algo assim muito grande, ou algo que acontece só na escola, mas na realidade a aprendizagem está nas pequenas coisas também. Então você vai, sei lá, vai pegar um ônibus para ir para o seu lugar de trabalho. Só que naquele dia teve uma obra e o ônibus então vai dar uma volta e você não vai conseguir descer naquele lugar onde você sempre desce. Ó. Então o que aconteceu? Aquele meu estado que tinha certo equilíbrio em relação a uma aprendizagem que eu já tinha, ele vai ter que ser modificado, porque eu vou ter que pensar em alternativas de onde descer, onde será mais próximo para eu descer para chegar ao meu destino, qual rota eu vou tomar desde que eu chegue nesse ponto para chegar ao meu destino, vai me atrasar, não vai me atrasar, vai ser mais perto, eu vou ter que pensar sobre essas situações. E isso são situações de aprendizagens, pequenas aprendizagens que eu vou fazendo, que é lógico que se ancoram em outras aprendizagens que eu já tive anteriormente. Então você vai sempre produzindo, você está fazendo alguma coisa na hora do almoço e aí cortou o dedo, tá? Aí quando você corta o dedo, você vai lá, vai fazer um curativo, vai botar um band-aid, vai fazer alguma coisa, e aí você vai ter que se adaptar, né? Como é que eu vou continuar a fazer o almoço com aquele dedo cortado? Então eu vou aprender, mesmo que não seja da melhor forma possível, como fazer para resolver aquela situação. Então é por isso que a gente está falando de processos de equilibração. Até porque as aprendizagens não estão numa fila, sabe? Não é assim, aprendo isso aqui,
depois aprendo aquilo, depois aprendo outro. Não, a gente está aprendendo coisas em determinadas áreas ao mesmo tempo. Diferentes coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. E é por isso que a gente nunca está em estado de equilíbrio total. A gente está sempre no estado de equilibração, equilibração, equilibração. Você entra no carro, a porta fecha assim, o vidro abre assim. Eu tenho que meter a mão lá na maçaneta, outro eu só aperto o botão e sobe, outro botão é aqui, a maçaneta é ali. Olha quantas coisas que vão mudando e que vão trazendo, então, essas pequenas situações para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Por isso que o autor vai dizendo que é esse norte que o organismo almeja, mas que nunca alcança. E que bom que nunca alcança. Nunca alcança porque a gente está sempre nesse processo de aprender, aprender e aprender. Aí ele continua, ó, essa busca do organismo por novas formas de adaptação, é uma adaptação, né? Eu vou ter que me adaptar àquela nova situação, envolvem dois mecanismos que, apesar de distintos, são indissociáveis e que se complementam. Então, a equilibração envolve a assimilação e a acomodação. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Então, pensa que a equilibração, que é essa coisa de que aprendi mais uma coisa que está ali, ela vai envolver dois mecanismos. Como é que ela acontece de fato? Através da assimilação e da acomodação. Ele vai continuar dizendo que a equilibração é um mecanismo de organização, então, das estruturas cognitivas em um sistema coerente que visa levar o indivíduo à construção de uma forma de adaptação à realidade. Então, a adaptação, ou seja, eu tenho que me adaptar e significa que eu aprendo. O processo de adaptação é um processo de aprendizagem. Para eu me adaptar a uma nova realidade, eu preciso passar por esse processo de aprendizagem e isso vai se transformando nesses estados de equilibração, através desses mecanismos que nós vamos conhecer agora, que são a assimilação e a acomodação. Então vamos lá, assimilação. Tentativa do indivíduo em solucionar uma determinada situação a partir da estrutura cognitiva que ele possui naquele momento específico da sua existência. O que é estrutura cognitiva? Imagina o seguinte, imagina que todas as nossas experiências, né, vão criando no nosso cérebro algumas estruturas, algumas organizações de conhecimento. Quando chega um novo conhecimento, eu vou ter que, de alguma forma, acessar aquilo que eu já tenho de experiência anterior, aquelas aprendizagens que eu já realizei, aquelas interações que eu já tive, um objeto que é próximo para poder, então, entendê-lo. Então, vou dar um exemplo, que é um exemplo que Piaget sempre deu. Pensa que uma criança tem contato com o cachorro. Então, ela conhece o cachorro e ela consegue reconhecer o cachorro, né? Notem como é que é, né? As crianças vão aprendendo a distinguir cachorros de gatos. Por quê? Porque são animais que fazem parte da nossa experiência social, né? São os animais mais comuns da gente encontrar. Então, a gente tem essa ideia dos cachorros e dos gatos e as crianças aprendem essa diferenciação. Aí, imagina o seguinte, um belo dia, essa criança sai e vai para um lugar e nesse lugar ela encontra, por exemplo, uma ovelha, tá? Um carneiro. E aí, o que ela olha para aquela ovelha e ela vai dizer que é o quê? Ela vai dizer que é um cachorro. Por quê? Porque ela está usando aquelas estruturas cognitivas que ela tem para olhar para aquele animal e achar uma resposta. Isso é um processo de assimilação, ok? Isso é assimilação. Veja, existem similaridades entre o cachorro, a experiência dela com o cachorro, tamanho, 4 patas, um focinho, pelo, tem uma similaridade com essa experiência que ela já tem, com essa construção que ela já tem, com esse conceito que ela já construiu de cachorro. E quando ela olha então para aquele outro animal, ela está assimilando como cachorro. É a primeira tentativa dela de entender, de se, na interação com aquele novo objeto de conhecimento, buscar uma resposta. Mas na verdade não é um cachorro. E aí ela pode, ao interagir mais e mais com aquele animal, perceber que o som que ele faz é outro, que aquilo que ele come é outro, que o comportamento daquele animal é diferente do comportamento que ela tem de cachorro, fora que pode ter, e com certeza terá um adulto para falar assim para ela, não, isso não é um cachorro, isso é uma ovelha. E aí quando se faz isso, olha o que acontece? Acontece uma acomodação, que é justamente essa capacidade
de modificação da estrutura mental antiga para dar conta de dominar um novo objeto de conhecimento. Eu vou criando categorizações, eu vou ampliando essa minha estrutura para criar uma outra categoria. Bom, fazendo essa diferenciação, interagindo com cachorros, interagindo com a ovelha, a criança vai criar então uma nova categoria. Categoria, estou dentro dessa grande categoria que são os animais, mas isso aqui é um cachorro e isso aqui é uma ovelha. Quando ela faz isso, ela entra nesse processo de acomodação, ok? Então, assimilou, ela vai usar os primeiros, aqui as estruturas que ela já tem, os conhecimentos que ela tem para tentar resolver aquela questão, que às vezes vão funcionar e às vezes não são os corretos. E aí ela precisa pegar aquela estrutura mental dela e modificar para poder encaixar o novo conhecimento. Quando ela faz isso, ela está fazendo uma acomodação. Bom, vou continuar. Toda a experiência, toda ela, primeiro, ela é assimilada a uma estrutura de ideias já existentes, que são os esquemas, podendo provocar uma transformação desses esquemas, ou seja, gerando um processo de acomodação. Então, eu vou ter que assimilar, modificar e gerar um processo de acomodação para que aquele novo saber, para que aquela nova experiência possa, então, ser categorizada, possa criar essa estrutura para acolher essa informação. Então, os processos de assimilação e de acomodação são complementares, tá? Então, um vai complementando o outro e estão presentes durante toda a vida do indivíduo e permitem um estado de adaptação intelectual, ou seja, as aprendizagens, eu vou me adaptando dessa expressão que é extremamente da biologia, mas a adaptação nada mais é do que esse processo de aprendizagem, aprendizagens e aprendizagens. Então, vejam que essa relação da assimilação com a acomodação são as formas, são os mecanismos pelos quais a gente vai passando por esse processo grande, que é um processo de equilibração. Olha a imagem que eu trouxe aqui para vocês. Imagina que isso aqui é um sistema cognitivo e que isso aqui são as nossas estruturas cognitivas que nós já temos. É lógico que isso aqui está com desenho para a gente poder entender mais ou menos do que está falando. Então, eu tenho aqui essa estrutura A e aqui eu tenho uma outra situação que é a linha. Mas que se eu olhar, ela vai fazer um encaixe aqui perfeito, né? Essa assimilação vai ser perfeita. Por quê? Esse conhecimento que eu já tenho, essa estrutura que eu já tenho, dá conta dessa nova situação perfeitamente. Show, bacana. Ó, assimilei alguma coisa que já está lá acomodada, então não tem problema. Agora, olha a outra situação. Nós temos essa estrutura cognitiva aqui que está aqui colocada. Vocês podem ver que ela tem um desenho aqui diferente, né? Aí, esses novos aprendizagens, esses novos elementos do meio ambiente vão chegar. Qual é a primeira tentativa desse sujeito? Ele vai assimilar. Então, ele vai assimilar aqui, tá? O B2 perto do B. Mas o encaixe vai ser perfeito? Não. O encaixe não vai ser perfeito, né? Porque a gente vai ter, ó, a gente tem uma entrada aqui que aqui não tem, né? Então, a gente não tem esse encaixe perfeito. Então, o que acontece? Essa estrutura cognitiva aqui, neste processo de assimilação, ela terá que se modificar. Ou ela vai criar uma outra estrutura cognitiva, ou ela vai ampliar-se para poder dar conta daquele novo conhecimento, daquela nova situação que vem do meio, né, para poder dar conta de ampliar a sua estrutura. Então, é mais ou menos uma ideia de construção, sabe, gente? Eu sei isso, agora, para eu saber aquilo, eu uso o que eu sabia anteriormente. Isso que eu sabia anteriormente pode me iniciar para entender aquilo, mas eu posso ter que abrir uma outra estrutura cognitiva para colocar essa situação. Vou dar um exemplo aqui de vida que eu sempre dou para vocês. Imagina o seguinte, imagina que vocês têm um celular, né? Todo mundo tem celular. Então, vamos imaginar que você tem um celular e o seu celular é um celular Android, ok? Então tá, você troca seu celular todo ano, mas é o mesmo sistema operativo, é o mesmo sistema que opera ali, né? Então vai lá, vamos colocar que você troca o celular e pronto. Um belo dia, você resolve assim, cansei desse celular Android, vou comprar um celular da Apple, vou comprar um iPhone. Você vai lá, ó, que bom, você tá cheio de dinheiro, né? Porque Apple é Apple, né? Vai lá e compra o teu iPhone, sei lá, 14, se é que existe. Vamos lá. Comprou o iPhone e você vai pegar aquele iPhone, a primeira vez que você usa o iPhone, e vai começar a mexer, vai ligar.
Para ligar aquele celular, para fazer as situações, você vai usar o quê? As estruturas cognitivas que você já tem, ou seja, toda a sua experiência anterior com os celulares Android. E aí você vai tentar fazer. Quando você for pegar o celular, o iPhone, você vai ver que a tua experiência anterior com celulares vai te ajudar a entender o iPhone. Mas o encaixe não vai ser perfeito. Por quê? Porque embora a gente também chame de celular ou de smartphone, como você quiser chamar, os sistemas ali funcionam de uma forma diferente dos sistemas do Android. Então você vai ter que pegar essa tua categoria, que era categoria de celular, e ampliar. Ah, então eu mexo assim no celular Android e eu faço assim no celular iPhone. Então quando você faz isso, você está fazendo uma acomodação do conhecimento numa estrutura cognitiva que precisou se ampliar para dar conta de um novo conhecimento. Então, como a gente disse que esse é um processo dinâmico e está relacionado com a equilibração, é isso aqui, olha. A assimilação é quando vem alguma coisa de fora da experiência à mente, né? Quando aquele conhecimento, aquela interação com aquele novo objeto de conhecimento chega até você. E aí, o que vai acontecer com essa experiência? Ela vai ser acomodada. Esse processo de acomodação, depois que eu acomodei, vira elemento para as próximas assimilações, porque ele vira uma estrutura cognitiva que vai receber novas informações que serão assimiladas e depois serão acomodadas. Então é esse movimento aqui contínuo, tá? Que vai acontecer. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$ 30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!